ou não estando bem instruídos, fazem inconsciências, porque fazem pressão sobre nós, e nós vivemos uma vida debaixo de pressão, nem estamos à vontade com eles, sabemos que podemos falar coisas e que não podemos falar outras coisas, não temos um relacionamento saudável com eles, ao ponto de podermos abrir e contar com eles. Por muito que eles digam que podemos contar com eles, mas isto é muito mais do que dizer, isto demonstra-se pelas ações. E Satanás usa os familiares através de outras maneiras, que é, por exemplo, através de opressão. Oprimem-nos. Como, por exemplo, existem muitas pessoas crentes, e os pais são crentes também, e os filhos não suportam um minuto de estar em casa. Eles não querem estar em casa. Quanto menos tempo com eles, melhor, dizem esses filhos. Porque se sentem oprimidos no estilo de vida, no estilo de comportamento que os pais têm. Primeiro ponto, vamos analisar. Isto foi apenas a introdução. Imagine. Isto é só a introdução. O primeiro ponto é qual é a vontade de Deus no casamento. É o primeiro ponto que vamos falar. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Não diz aqui, e apegar-se-á à sua mãe. Portanto, não diz. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. O homem deixa o pai e deixa a mãe, deixa a casa, e apega-se à sua mulher e à sua mãe. E serão ambos uma carne. É assim que diz aqui? Ou então diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher e à sua irmã, porque é o seu apoio, a sua conselheira, e serão ambos uma carne. E tudo o que a esposa fizer ao homem, o homem vai contar à irmã. Ou então, tudo o que a esposa fizer ao homem, o homem vai contar à mãe. Olha, mãe, sabes o que é que ela me fez? Fez-me assim, assim, assim. Eu, se fosse a ti, mãe, falava com ela, porque tu és mulher, ela também é mulher, e ela iria entender. Fazem muitos. Não sabem onde é que se estão a meter. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. E já estou a ouvir muitas mães neste momento a dizer: mas não posso dar um conselho à minha nora? Eu posso dar um conselho à minha nora. Só a maneira de falar desta mãe já mostra muita coisa. Claro que você pode dar conselhos à sua nora, mas a sua nora não deve abrir o coração consigo. Sabe com quem é que deve abrir o coração a nora? Com Deus, ou com o pastor, ou com o conselheiro. A mãe do filho não serve para ser conselheira da nora. Não deve, nem pode, nem poderá ser, nunca. A mais que queiram ter realmente graves problemas no casamento, por causa das amarras familiares e da opressão e do controle abusivo. A esposa deve conhecer o marido através de quem? Do marido. E o marido deve conhecer a esposa através de quem? Da esposa. Não é dos parceiros dos outros. Porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E repare bem na primeira parte que diz: portanto, eu vou escrever o versículo, deixará
o varão, o seu pai e a sua mãe. Portanto, deixará, e sublinha esse verbo deixar, porque deixar significa deixar. Deixar significa que você tem que deixar mesmo. Deixar não significa voltar para trás. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Porque há muitos maridos que se chateiam com a esposa e depois sabe para onde é que vão? Para a casa dos pais viver durante uns tempos. Depois não deve ir. Melhor arranjar outra casa para poder ir. Aluga um quarto, por exemplo. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Portanto, se o casal vai ter que deixar pai e mãe, ou seja, o homem, temos aqui o homem, temos aqui o seu pai, temos aqui a sua mãe, e temos aqui a mulher, que também tem um pai e uma mãe. E tanto o homem como a mulher têm que deixar pai e mãe, e têm que se unir os dois. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. Eles só vão ser uma carne quando ambos os dois deixarem o pai e a mãe. O que significa que para eles serem uma carne, e isto para nós percebermos, eu creio que nós vamos perceber através disto que eu vou fazer aqui, que é este pai e mãe, o pai e a mãe do varão são uma carne. Vamos ter aqui uma lição de detalhe. E o pai e a mãe da esposa do homem, eles também são uma carne. E o que Deus pretende é que o homem e a mulher e a esposa façam uma carne também. Mas uma grande parte das pessoas, quando se casa, por exemplo, fazem uma carne e vão viver para a casa dos pais. Então vai haver numa casa, quantas carnes é que vai haver? Vai haver 2 carnes.